bem por aí? Vamos para mais uma aula de matemática? Sou a professora Adriana e a nossa aula de hoje é sobre números decimais, que fazem parte lá daquele conjunto dos números racionais que a gente já começou a falar. Inclusive, a gente já falou um pouquinho sobre os números decimais. Hoje a gente vai relembrar algumas coisinhas também. Então, os objetivos da nossa aula são reconhecer e identificar a equivalência entre frações e números decimais, comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e racionais positivos, representação decimal, relacionando com a reta numérica. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de matemática ou folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Então já anota no seu caderno a data de hoje, números decimais. Tempo para você anotar e separar seu material. Já continuamos. Material separado, tudo anotadinho aí? Então, olha só, nós vamos relembrar aqui alguns conceitos que eu já passei lá na aula que a gente conversou sobre os números racionais. Então, os números decimais são caracterizados pela presença da vírgula e são formados por duas partes. Então, antes da vírgula, lá à esquerda da vírgula, nós temos a parte inteira. E depois da vírgula, à direita da vírgula, nós temos a parte decimal. Então, olha aqui, até destaquei em amarelo para você. O 12, que é a parte inteira. E depois da vírgula, o 567, que é a minha parte decimal. Como que nós fazemos a representação? Lá naquela tabela que a gente usava para as classes e ordens dos números naturais, nós temos também para os números decimais. Olha lá. Na parte inteira a gente já conhece, né? Que é a unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. E lá na parte decimal, nós temos o décimo, centésimo, milésimo e assim por diante também. Hoje nós vamos nos ater até o milésimo ali, que é o suficiente para a gente entender o conceito. Então, olha só aqui o número que eu coloquei, 0,75. Então, na parte inteira eu não tenho nada, que é o zero, né? E o décimo é o 7 e o centésimo é o 5. Então, como que eu leio esse número? Não tenho parte inteira, então não preciso falar sobre a parte inteira, porque é zero. Eu vou ler apenas o 75. E ele parou lá no centésimo. Então, a leitura desse número é 75 centésimos. A gente fala 0,75. Não tem problema, mas a maneira de se ler esse número ali é 75 centésimos. O 9,2, como que eu faço a leitura? Agora eu tenho a parte inteira. Então, primeiro eu tenho que falar o que é essa parte inteira, que é o 9, então 9 inteiros. E a parte decimal é 2, que está ali no décimo. Então, 9 inteiros e 2 décimos. Certo? E o próximo, 37, que é a parte inteira. Então, 37 inteiros. E 48, que está lá na parte decimal. Então, 37 inteiros. E agora é 48 milésimos. Ó, o 8 está lá no milésimo. Tudo certo aí? Relembrou como que a gente faz essa leitura? Então, esses são os números decimais. Os números que têm vírgula, nós chamamos de números decimais. Olha só, então, qual é a relação entre as frações e os números decimais. Se a gente for registrar aqui um décimo
eu vou desenhar aqui uma figura, um inteiro, vou dividir em 10 partes e pintar uma das partes. Então, ó, registramos a 10ª parte da unidade como 0,1, que é a representação decimal de 1/10. Por quê? 0,1, se eu for colocar lá na nossa tabela, o 0 vai ser a parte inteira e o 1 vai estar no décimo. Então, olha a leitura, 1/10, que eu posso escrever em forma de fração. 1/10, né? Então, 1/10 é a mesma coisa que 0,1. Então, temos a representação na forma geométrica, né? Do 1/10, que é o inteiro dividido em 10 partes, e pintamos uma parte. Para representar a 100ª parte de uma unidade, ela é representada na notação decimal por 0,01, que a leitura aqui é 1/100. Então, olha lá, 1/100. Eu faço a divisão do meu inteiro em 100 partes e vou colorir apenas uma parte. Então, 1/100. Viram só? Da mesma forma que eu tenho a fração 1/100, eu posso escrever essa fração na forma decimal, que é o 0,01. E a milésima parte? Usando essa mesma ideia. Então, é 1/1000. E eu posso escrever na forma de decimal, que é 0,001. Certo? E assim por diante, eu posso continuar fazendo essas divisões aí e posso continuar escrevendo na forma decimal. Outros exemplos. 7/10. Então, representando na forma decimal, o 7 tem que estar lá na ordem dos décimos. Então, é 0,7, não tem parte inteira. 7 é menor que 10, né? Então, se eu pegar um inteiro e dividir em 10 partes, eu vou colorir apenas 7. Então, é menor do que o inteiro. Por isso que a parte só tem a parte decimal, a parte inteira é 0. 13/10, agora já passou de um inteiro, porque um inteiro seria 10 décimos. Então, está sobrando 3 ali, né? Passou 3 dos 10 décimos. Então, eu tenho um inteiro e 3 décimos. Então, 13/10, a representação decimal dele é 1,3. Tudo bem até aí? Mais um. 34/100. Então, olha o 34/100. Se nós formos representar ele como uma forma decimal, é 0,34, que a leitura é 34/100. Olha o 302/100. 302 é maior que 100. Então, um inteiro seria 100 centésimos, certo? Aqui, então, passou 3 vezes ali, 3 inteiros. Então, 3 inteiros e 2 centésimos. Como que eu represento na forma decimal? 3,02. 2 casas decimais, porque eu estou falando do centésimo, certo? Olha o outro, 782 milésimos. É menor do que um inteiro, então a parte inteira é 0. E a parte decimal, 782. Então, 0,782, que é 782 milésimos. E aqui, o 3, e agora o meu denominador aqui é 10.000. E agora, como eu faço isso? Do mesmo jeito. Agora eu tenho que ter 4 casas decimais ali. Então, vão ser 4 ordens lá que eu vou ter na parte decimal. Vai ser 3 décimos de milésimos. É mais difícil a gente utilizar um número assim no nosso dia a dia, né? Pensa na nossa moeda lá, o nosso dinheiro, que é R$1, R$2,50. A gente usa só até o centésimo, geralmente, tá? No posto de gasolina, talvez você veja lá que aparece 3 números, mas não é o usual. E aqui, então, o número de ordens à direita da vírgula é igual ao número de zeros da potência de 10 que está no denominador da fração. Então, nesse caso aqui, se você contar, ó, centésimo. Então, vou ter 2 casas decimais, 2 ordens. Aqui, milésimo, 3 ordens. Aqui é 10.000, são 4 zeros, então vou ter 4 ordens. Fácil? Vamos praticar um pouquinho, então?
Escreva as frações a seguir na forma de números decimais. Então, eu tenho lá 519 décimos, 87 centésimos, 249 centésimos e 5.116 milésimos. Lembra lá, então? Se for 10, uma ordem depois da vírgula. Se for 100, duas. Se for 1.000, três. Então, transforme essas frações para mim aqui em um número decimal. Tempo para você. Vamos conferir sua resposta? Então, olha aqui, 519 décimos. Então, eu sei que tem que ter uma ordem depois da vírgula. Vai ficar, então, 51,9, que é 51 inteiros e 9 décimos. Beleza? Olha a letra B. 87 centésimos. Então, vai ter que ter duas ordens depois da vírgula. 0,87. Eu tive que colocar um zero nesse número para poder colocar a vírgula. Porque se eu colocasse só 87, a vírgula não ia aparecer ali, né? Então, se tem que ter duas casas decimais lá, ó, eu acrescentei esse zero para a vírgula ficar no lugar certo. 0,87 ou 87 centésimos. A letra C, 249 centésimos. Então, tem que ter duas ordens após a vírgula. Vai ficar, então, o número 2,49. Como que nós lemos aquilo ali? 2 inteiros e 49 centésimos. E a letra D, 5.116 milésimos. Pensa lá que a vírgula tem que ter depois 3 unidades, 3 casas decimais. Então, 5,116. Como que fazemos essa leitura? 5 inteiros e 116 milésimos. Tudo certo aí? Podemos ir para o próximo? Mais um, então. Complete os espaços em branco com o número que falta em cada caso. Então, olha só aqui. 5 inteiros, 3 décimos, 8 centésimos, 7 milésimos. Que número vai formar aqui? E aqui? 30 inteiros, 6 inteiros, deu lá o 36 inteiros. Tá faltando alguma coisa aqui? Qual é o número que tá faltando para completar o número 36 inteiros e 82 centésimos? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
corrigir, então? Então, na letra A, eu tenho aqui todas as ordens e eu quero juntar para formar um número. Que número formou lá? Olha só, 5,387. 5 inteiros, 387 milésimos. Olha, o 3, ele está aqui no décimo, então 3 décimos. O 8 era no centésimo, então ele está aqui, ó, no centésimo. E lá no milésimo eu tinha o 7, e a parte inteira que é o 5. Então, formei o meu número decimal ali, 5 inteiros e 387 milésimos. Do mesmo jeito eu quero na letra B, só que lá eu já dei o número, já dei a minha parte inteira, que era o 30 e era o 6. Tava faltando quem aqui? Olha lá, tava faltando o décimo. Então, o décimo aqui é o 8, então é o 0,8, certo? Então, é 36 inteiros e 82 centésimos. Tudo certo aí? Vamos para mais um? Agora, considere o número 736,82. Então, vamos ler da maneira correta. 736 inteiros e 82 centésimos. Qual é o algarismo das dezenas? Lembra que as dezenas é lá na parte inteira. E o dos décimos? Então, compare aí para mim, verifique quais são esses algarismos. E na letra B, qual é o algarismo das centenas e o dos centésimos? Tempo para você responder. Já volto com a resposta. Vamos corrigir? Então, olha qual é o algarismo das dezenas. Vamos pensar aqui na parte inteira que eu vou ter a dezena. Então, pensa lá, unidade, dezena, centena. Então, o algarismo das dezenas, aqui nesse caso é o 3. E o dos décimos? Dos décimos é o 8. Então, o algarismo das dezenas é o 3 e dos décimos é o 8. Décimo é lá na parte decimal, tá? Qual é o algarismo das centenas? Então, das centenas é o 7. E dos centésimos? É o último lá, que é o 2. Então, o algarismo das centenas é o 7 e o dos centésimos é o 2. Acertou aí? Vamos em frente, então, continuando com a nossa aula. Números decimais e o registro de medidas. No nosso dia a dia, a gente usa régua, usa uma trena para fazer a medição aí eu quero construir alguma coisa, eu preciso das unidades de medida. Então, os números decimais são muito usados para registrar medidas que não sejam inteiras. Por exemplo, se deu 2,5 metros, como que eu vou registrar isso? Eu uso 2,5. Então, olha só aqui que eu representei para vocês esse segmento AB, ó. Ele foi do 0 até o 4,7. Cada risquinho aqui que eu tenho da minha régua, eu conto como do 0 até 1 é 1 centímetro, mas entre os centímetros eu tenho os milímetros. Então, cada risquinho é 1 milímetro. Então, olha lá, eu fui do 0 até o 4 centímetros, mas eu ainda precisei um pouquinho mais. Então, eu precisei ir até o 0,7 lá, que seria, Então, 4,7 centímetros. Esse é o segmento AB. Aqui do lado, ó, eu tenho 1 centímetro. Do 0 até o 1 é 1 centímetro. Do 1 até o 2 é 1 centímetro. Quando eu preciso passar disso um pouquinho, é que aparece a parte decimal.
Olha outro exemplo. Você vai lá no mercado e na hora de pesar apareceu lá 1,2 quilos. O que significa isso? Que eu tenho 1 quilo e mais um pouquinho, né? Então, 1,2 é a mesma coisa que 1 inteiro e 2 décimos, que é isso que a gente faz a leitura. O quilo tem 1000 gramas, 1 quilo, né? Então, se eu passei aqui 2 décimos, quer dizer que eu estou pegando esse 1 quilo, dividindo em 10 partes e pegando 2. Com isso, eu vou ter lá 2 décimos de 1 quilo, que equivale a 200 gramas. Então, 1,2 quilos quer dizer que eu tenho 1 quilo e mais 200 gramas, certo? Então, comece a entender aí um pouquinho melhor quando você for lá no mercado e der um número aqui com vírgula. Agora você já consegue entender o que significa aquele númerozinho depois da vírgula, que na verdade é uma parte de 1 quilo, né? Ou se tiver medido em gramas, daí vai ser uma parte do grama. Então, comece a prestar atenção nisso. Os termômetros também, eles medem a temperatura. Então, aqui eu tenho as partes inteiras. O 0, 10, 20, 30. Mas nem sempre dá inteiro. Às vezes você vai medir a sua febre. Deu lá 37 e mais um pouquinho, 0,5. 37,5. Então, vai precisar também do número decimal para registrar, né? Se nós dividirmos 1 grau em 10 partes, nós vamos obter décimos do grau. Cada parte é 0,1 do grau. Então, se eu passar lá 37,5, vai ser que passou lá 5 partes dessas 10 que eu dividi, né? Então, o termômetro também é uma forma de usar o número decimal. Olha agora para você aqui, mais um praticando. Desenhe a reta numérica. Então, você vai desenhar aí no seu caderno, na sua folha. E indique os pontos A, B e C que correspondem a 3,2, 4,6 e 5,4, respectivamente. Então, use aí no seu caderno também, se ele for quadriculado, as unidades lá dos quadradinhos, que fica mais fácil para você registrar. Tempo para você resolver.
conferir se você localizou os pontos aí no lugar correto. Então, desenhando a reta numérica, lá nós temos aqui. Essa reta, vocês observem que eu comecei aqui pelo 2, tá? Por quê? Porque os pontos que eu quero começam para frente do 2 lá, então eu não preciso usar o 1 lá antes. Se você colocou aí, sem problema. Só que você tem que observar que os pontos que eu coloquei ali estão depois do 2, certo? Então, eu quero achar o 3,2. Observe aqui que eu não estou indo de uma em uma unidade entre os números. Se você olhar aqui, ó, se eu fosse de uma em uma, seria o 2,1, 2,2, não ia dar certo, né? Então, eu estou indo de 2 em 2. Aonde ficaria, então, o 3,2? Olha só, 3,2. Porque se eu usar aqui ó, o 3,2, aí teria o 3,3, que não está aparecendo aqui, 3,4, 3,6, 3,8 e já seria o 4, certo? Então, o ponto A é aqui, 3,2. 3 inteiros e 2 décimos. E agora eu quero lá o 4,6. Olha onde ele vai aparecer. 4,6. E o ponto C, 5,4. Está ali o ponto C. Tudo certo aí? Acertou? Vamos para o 5? Praticando 5. Indique entre quais números naturais consecutivos se situa cada um dos números decimais a seguir. Consecutivos quer dizer que é na sequência um do outro. Por exemplo, 4 e 5 são dois números consecutivos. 10 e 11 são dois números consecutivos, certo? Então, essa palavra consecutivos é isso que significa. Então, eu quero que você me diga entre quais números que está o 2,5, o 8,34 e o 0,7. Tempo para você. Vamos ver então se você acertou? Então eu quero aqui na letra A o 2 inteiros e 5 décimos, que é o 2,5. Pensa lá na sua régua, entre quais números aparece então o 2 inteiros e 5 décimos? Entre o 2 e o 3, certo? E o 8 inteiros e 34 centésimos, que é o 8,34 ali. Ele está entre o 8, porque ele está maior que o 8, ó. E ele é menor que o 9, então ele está entre o 8 e o 9. E o 7 décimos, que é o 0,7, ele está menor que 1, certo? Mas ele está depois do 0. Então, ele está entre o 0 e o 1. Tudo certo até aí? Vamos em frente, então. Os números decimais podem ser escritos na forma de fração. A gente já viu que de uma fração eu consigo ir para um decimal. Da mesma forma, eu consigo fazer, se um número decimal estiver na sua forma decimal, transformar para fração. Como que eu faço isso? 2,7, que é o 2 inteiros e 7 décimos. Então, eu vou escrever ele como uma fração mista, que é o 2 inteiros e os 7 décimos, certo? Eu representei já numa forma de fração. Lembra lá da nossa aula de frações mistas? Que eu posso transformar ela numa fração imprópria? Como que eu fazia isso? 10 era o denominador. Eu multiplicava pela parte inteira e somava com o meu numerador, que é o 7, para obter o novo numerador lá da minha fração imprópria. Olha aqui. Então, 10 vezes 2 mais 7.
20 mais 7, 27. E o meu denominador continua sendo o 10. Então, 2,7, que é o 2 inteiros e 7 décimos, é o mesmo que 27 décimos. Transformamos o nosso número que estava na forma decimal para a forma fracionária. Tranquilo? Olha o 12,09, que é 12 inteiros e 9 centésimos. Então, agora eu vou fazer da mesma forma. Vou multiplicar aqui e vou somar com o de cima. Vou transformar essa minha fração mista numa fração imprópria. Então, vou ter lá a fração 1.209 centésimos. Tranquilo até aí? Vamos ver mais um? O 0,005, que eu leio como 5 milésimos. Então, transformei aqui na minha fração, 5 milésimos. Esses 5 milésimos já é a minha fração. Mas nós podemos também escrever esses 5 milésimos de outra forma. Lembra também da nossa aula de fração sobre as frações irredutíveis? É quando eu consigo simplificar a minha fração dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, eu posso dividir aqui por 5 e aqui também por 5. E eu vou ter uma nova fração, que é o 1 sobre o 200. Então, nós temos aqui uma nova fração que é equivalente à que eu tinha antes. Tudo certo até aí? Então, essa fração está na forma irredutível. Vamos em frente. Comparando números decimais. Multiplicando o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número natural, obtemos uma fração equivalente a ela. Isso nós vimos em aulas anteriores, né? Então, olha só, o 3 décimos, se eu multiplicar por 10, eu vou ter o 30 centésimos. Ó, multipliquei 3 por 10, 10 por 10. Lembra que na fração, se eu multiplicar o numerador, o denominador tem que ser multiplicado pelo mesmo valor, senão altera a minha fração, né? E aqui, multipliquei por 100, ó. 3 vezes 100, 300. 10 vezes 100, 1.000. E na outra, eu já multipliquei por 1.000. Então, 3 vezes 1.000, 3.000. 10 vezes 1.000, 10.000. E posso continuar fazendo isso infinitamente. Se eu for representar essas frações na forma decimal, olha lá o que vai ter. 3 décimos, ó, é o 0,3. 30 centésimos é o 0,300, que eu coloquei ali para você. 300 milésimos, olha, 0,3000. Observem aqui uma coisa. Eu estou acrescentando zeros ali, mas está alterando o meu valor? Não, porque eles são equivalentes. São frações equivalentes. Então, lá na forma decimal, eles vão continuar sendo equivalentes. Então, quando eu acrescento zeros lá no final do meu número, depois da parte decimal lá, não altera o valor desse número. Olha, podemos retirar ou acrescentar zeros à direita da parte decimal de um número decimal, sem alterar o seu valor. Tudo bem até aí? Acompanhe a situação a seguir. Carlos tem 1,55 m de altura e João tem 1,68 m. Qual deles é o mais alto? Então, olha só, a gente já consegue, pensando na altura, saber que o 1,55 é menor do que 1,68. João, então, é o mais alto, certo? Mas como que nós podemos chegar a essa conclusão se eu não estiver falando de altura? O que será que eu tenho que fazer para comparar? Então, olha só, a parte inteira dos dois é a mesma, é 1. Aí eu vou partir lá para a parte decimal. Os 5 décimos é menor que 6 décimos. Os 5 centésimos é menor que 8 centésimos. Então, eu posso ir comparando a partir dos valores que eu tenho na parte inteira e na parte decimal. Como que eu faço isso? Qual é maior? 5,009, que é os 5 inteiros e 9 milésimos, ou o 5,01, que é os 5 inteiros e 1 centésimo?
Como é que eu comparo? Bom, a parte inteira é 5. Então, os dois têm a mesma parte inteira, que é 5. Até aí tá todo mundo igual. Aí eu vou observar aqui no décimo. Aqui eu tenho 0, lá no outro eu também tenho 0. Então, até aí permanecem iguais, porque os décimos têm o mesmo valor. Aí eu vou olhar para o centésimo. Aqui eu tenho 0 e lá eu tenho 1. O 0 é menor que 1, certo? Então, eu posso chegar à conclusão de que o 5,009, que é o 5 inteiro e 9 milésimos, é menor que os 5 inteiros e 1 centésimo. É assim que a gente compara, então, os números decimais. Praticando agora. O quadro apresenta as medidas de altura de alguns estudantes do 6º ano. Então, tenho lá a altura do Marcos, do Rodrigo, do Lúcio, do Leonardo e do Gabriel. E eu quero saber agora qual é o mais alto, qual dos estudantes é o mais baixo, e eu quero que você escreva essas alturas em ordem decrescente, da maior para a menor. Tempo para você. Vamos conferir? Então, qual é o mais alto? Olha lá, o Marcos tem 1,34. O Rodrigo, 1,05 m. E o Lúcio tem 1,51 m. O Leonardo, 1,5 m, né, com 1,50 m. E o Gabriel, 1,43 m. Então, qual é o mais alto de todos? Olha só, é o Lúcio, que tem 1,51 m. Qual dos estudantes é o mais baixo? Então, olha lá na nossa tabela, o mais baixo é o Rodrigo, que ele tem 1,05 m. E agora escrever essas alturas em ordem decrescente. Então, eu vou começar da maior até a menor. Olha como fica. 1,51 m, 1,50 m, 1,43 m, 1,34 m e 1,05 m. Tem que ter sido essa ordem que você encontrou aí. Tudo conferido?
Vamos então para o nosso quiz? Marcela deve colocar etiquetas em frascos que contêm certa quantidade de líquido. Observe as etiquetas. Então, tenho lá 0,48 litro, 0,25 litro, meio litro e 0,435 litro. Então, qual etiqueta ela deve colocar no frasco que tem a maior quantidade de líquido? Tempo para você. Vamos conferir então a sua resposta, se ficou igual a minha? Olha lá, então, ele quer a maior quantidade. Então, qual é a maior quantidade aqui, ó? É o meio litro. Ah, professora, mas 435 é maior? É maior, mas eu estou comparando aqui a parte decimal. É maior aqui o 4 ou o 5? É o 5. É maior aqui o 4 ou o 5 do décimo, que é o que nós estamos comparando ali? É o 5. Então, ali é o meio litro, que é a resposta correta. Certo? Mais um. Quais números estão faltando na sequência a seguir? Então, eu tenho que completar essa sequência. Perceba aí o que está acontecendo. Era 1 inteiro e 3 décimos, daí está faltando um número aqui, aí 7 décimos, 4 décimos. Perceba aí o que está acontecendo. Desculpa para mim esses dois números. Já volto com a resposta. E aí, conseguiu descobrir? Olha o que a gente pode perceber aqui. Olhando do 1,3, aqui na sequência não tem nenhum número, é difícil pensar ainda. Mas se eu olhar aqui no 0,7 e no 0,4, que é o 7 décimos e 4 décimos, o que está acontecendo ali? Ele está reduzindo 3 décimos. Então, aqui também tem que acontecer isso, reduzir 3 décimos. O que eu vou ter aqui, então? 1 inteiro. Vou tirar os 3 décimos. E aqui, então, se eu fui 0,7, 0,4, tirando 3 décimos, o que vai acontecer ali? O 1 décimo, que é o 0,1. Tudo certo? Conferido? O que nós vimos, então, na aula de hoje? Aprendemos a reconhecer e identificar a equivalência entre frações e números decimais. Localizamos números decimais na reta numérica. E aprendemos a comparar, ordenar, ler e escrever números racionais na forma decimal. Então, continue assistindo às aulas e eu te espero aqui na próxima aula. Tchau, tchau!